Oi, gente, boa noite. Meu nome é Emanuele e o meu grupo escolheu o filme Amnésia para retratar um pouquinho, tá? Então eu vou falar um pouco do filme. O filme começa com um acidente de carro em que estão 3 pessoas, 2 adultos e uma criança. Uma dessas pessoas é um homem que no decorrer do filme ele acorda num quarto cheio de aparelhos médicos. Aí ele avista a mulher que também estava no carro com ele, ela dizendo ser a esposa dele. Porém, ele teve um trauma na cabeça, segundo ela, que constou como amnésia. Então, ele não se lembra de nada, não se lembra do acidente, não se lembra de nada. Conforme ele vai explorando a casa, ele vai encontrando coisas estranhas, como materiais cirúrgicos, mapa do corpo humano, ferramentas. Nisso, ele encontra isso no porão e encontra um corpo lá. Nisso, ele dá de cara com a mulher e ela dá um sedativo nele. Aí que ele acorda, ele já tá numa cama, preso, virou prisioneiro. E ela aplica a terapia de choque nele, né? Com o intuito de debilitá-lo, ele não ter movimento, né? Dormir por muitas horas. No filme todo, o homem ele tá muito debilitado. Então vai acontecendo várias desavenças entre o casal quando ele vai descobrindo as coisas. E uma delas é que a criança que estava no carro com eles, que é uma garota, é filha do casal. O que acontece é que a mulher ela quer muito ter um filho e não consegue. Então eles raptaram a menina por conta dos pais dela serem bem ricos e iam fazer uma troca por dinheiro. Assim ela conseguiria fazer o tratamento. Em um desses momentos a menina consegue escapar do casal. Nisso o homem ele acorda no hospital com o detetive acusando ele dos homicídios que aconteceram na casa, do sequestro. E ele sem poder provar nada, porque ele não lembra de nada. Ele não consegue se lembrar de nada por conta da amnésia. E a mulher simplesmente desaparece. Nisso, a história tem um fim, né? Mas eu indico que vocês vão lá na Netflix assistir, tá bom? Esse foi o resumo do filme, pessoal. Oiê, eu sou a Duda e vou falar um pouquinho sobre a memória. A memória é a capacidade do sistema nervoso tem de manter e recuperar habilidades e conhecimentos. Essa capacidade possibilita que os indivíduos levem informações de experiências e armazenem-nas para posteriores recuperação. Toda a noção de si ou identidade de uma pessoa é composta por aquilo que ela tem de memórias, de suas lembranças e experiências pessoais e tudo mais. As experiências não têm todas as mesmas probabilidades de serem lembradas. Alguns eventos da vida passam rapidamente, sem deixar memória duradoura. Outros são lembrados, mas logo depois esquecidos. Outros ainda permanecem por toda a vida. Temos vários sistemas de memórias e cada um deles com suas próprias regras. Tendo então em base as 3 fases da memória, que são a codificação, a primeira que ocorre no momento da aprendizagem, conforme a informação é transformada em formato que pode ser armazenado na memória. Isso o cérebro transforma a informação em um código neural que é capaz de ser utilizado. Vem o armazenamento, que é a retenção da representação codificada. Isso é uma mudança, tá? Que registra em seu sistema nervoso o que você acabou de experimentar, mantendo-o como um evento memorável. Vem a recuperação, que é a terceira fase da memória. Esta fase consiste em procurar nas memórias armazenadas a fim de encontrar e trazer à mente, quando for necessário, uma memória previamente codificada e armazenada. Essa é a nossa memória, a nossa caixinha de lembranças, de segredos, tá? E que só nós sabemos o que tem. Olá, eu sou a Carolina e hoje eu tô aqui para falar sobre a amnésia. Afinal, o que é amnésia? Bom, nada mais é do que uma lesão que causa perda de memória, uma dificuldade de se lembrar de algo. É uma perda total ou parcial da capacidade de se lembrar das experiências ou acontecimentos que ocorreram segundos antes
nos dias anteriores ou acontecimentos que ocorreram há anos atrás. Tudo depende da gravidade que a lesão causou. A amnésia ela vai se agravando e o indivíduo não percebe logo de início. Os sintomas aparecem aos poucos, começando pelo esquecimento de lembranças simples, prolongando a perda de memória. Aqueles esquecimentos simples que a gente acha que, nossa, nada a ver esquecer. Como por exemplo, lembranças também de anos atrás ou ressentimentos que ocorreram até no mesmo dia. A amnésia também se dá com o passar dos anos na fase idosa, ou até mesmo o estresse do dia a dia, do serviço e o cotidiano de casa ajuda bastante. Outro motivo para esse fator são os acidentes, o trauma na cabeça, por exemplo. A lesão traz como consequência para o paciente o esquecimento, como eu falei no começo do vídeo, seja ele parcial ou total a perda de memória, tá? Tudo vai depender do caso e da gravidade dele. Eu sou a Júlia e hoje eu vou estar falando sobre os tipos de amnésia. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a amnésia anterógrada, que é quando o paciente ele não consegue estar se lembrando de novas informações, como, por exemplo, eventos que aconteceram recentemente, logo após a sua lesão. Geralmente, nesse tipo de amnésia, as informações elas são armazenadas na memória de curto prazo e por isso acabam desaparecendo. Geralmente, ela é causada por um trauma cerebral, por exemplo, uma pancada na cabeça. No entanto, um paciente com amnésia anterógrada, ele consegue estar se lembrando de eventos que aconteceram antes da sua lesão. Esse efeito ele pode ser tanto quanto temporário, como, por exemplo, em um blackout causado pelo excesso de álcool, como pode ser também permanente, quando uma pessoa ela sofre os danos na área do cérebro conhecida como hipocampo, que acaba desempenhando um papel importante e fundamental na formação da memória. Além desse tipo de amnésia, a gente também tem a amnésia retrógrada, que muitas vezes ela é considerada o oposto da amnésia anterógrada, que é onde o paciente ele não se lembra de eventos que aconteceram antes do trauma, mas ele consegue formar novas lembranças, que ele consegue lembrar de coisas que aconteceram depois. Também temos a amnésia global transitória, que é uma perca temporária de memória, onde o paciente com amnésia global transitória, ele também acha difícil, ele tem muita dificuldade de estar criando novas memórias. Nesse caso, a amnésia anterógrada, ele tem um caso de amnésia anterógrada grave, que é onde um paciente com amnésia global transitória, geralmente ele também tem uma doença vascular, por exemplo, como um problema com os vasos sanguíneos. A gente também tem a amnésia traumática, que é a perca de memória causada por um duro golpe na cabeça, como, por exemplo, um acidente de carro. Pessoas com amnésia traumática, elas podem experimentar uma breve perca de consciência, ou até mesmo entrar em um coma. Na maioria dos casos, a amnésia é temporária e depende do quão grave é a lesão. A amnésia traumática, ela, por exemplo, ela pode estar sendo comparada com o filme que a gente escolheu para estar fazendo o trabalho, que é Amnésia. O nome do filme é Amnésia, que é o fato que ocorre que o personagem principal do filme, ele acaba sofrendo um acidente de carro e acaba levando uma pancada na cabeça, que acaba sendo a principal causa para amnésia. Acaba entrando em coma também. Então, gente, olha, esses são os tipos de amnésia, pelo menos os principais que a gente viu para o trabalho, porém também existem outros que também são relevantes, tudo bem? Olá pessoal, meu nome é Vitória e hoje eu vou falar sobre as causas da amnésia. A amnésia está relacionada com a perda de memória, geralmente temporária, que afeta a memória a curto ou a longo prazo. As causas da amnésia podem ser provocadas pelo consumo excessivo de álcool, o uso de medicamentos diários ou até mesmo drogas. Pode decorrer também do envelhecimento natural, da falta de sono, das carências vitamínicas, como a vitamina B1, derivadas da combinação de um estado de confusão mental aguda e uma amnésia mais prolongada. Ela é gerada devido à falta do oxigênio adequado em determinadas partes do nosso cérebro. A amnésia psicogênica, onde o paciente obstrui para fora uma parte de sua memória de um evento desagradável no passado. Isso faz com que ele seja incapaz de recordar uma informação importante. E por último, a amnésia infantil ou da infância, que é a incapacidade de recordar eventos da primeira infância. Isso pode ser causado pelo esforço psicológico durante esse período da vida. Uma das causas mais conhecidas é a perda de memória devido a lesões cerebrais ou traumas,
vista como amnésia retrógrada, onde o paciente esquece tudo o que aconteceu antes do incidente. Existe também a amnésia anterrógrada, onde o paciente esquece tudo o que houve após o incidente. Muitas doenças também estão interligadas com a amnésia, como o Alzheimer, a epilepsia, transtornos mentais, convulsões, tumores, infecção no cérebro ou problemas na tireoide. Existem também 3 tipos de amnésia, da qual não temos muito conhecimento. A amnésia global, ela é causada por problemas com circulação sanguínea à parte do cérebro, que acarreta episódios repentinos da perda de memória que uma pessoa não poderá recordar mais tarde. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu tô aqui para falar um pouco sobre o tratamento da amnésia. O que no caso vai depender muito do caso, da situação do paciente, do tipo da amnésia, e vai depender mais se tiver alguma lesão no cérebro, aí não tem como tratar, no caso não tem tratamento. Mas se tiver outras situações que não afetem o cérebro, é só uma questão mesmo de tempo. É uma questão de ter o apoio da família, é uma questão de ter uma alimentação balanceada, com cereais, feijão, nozes. Também é uma questão de fazer terapia, dormir o suficiente, cuidar de si, é muito importante em questão ao tratamento da amnésia. E como não tem de fato um tratamento, tem alguns cientistas ainda buscando, isso. Em 2015, Susumu Negawa, ele era professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele e mais um grupo de pesquisadores fizeram uma pesquisa com ratos. Eles fizeram esses ratos terem amnésia com a anisomicina, que bloqueava a síntese de proteína, dos neurônios. Então esses ratos não se lembravam do que acontecia. E aí eles pegavam esses ratos, colocavam em algumas jaulas e tomavam choque nas patas. Só que graças à anisomicina, eles não se lembravam do choque depois. Só que também eles optaram pela optogenética, que era uma proteína que colocava no cérebro para ser ativada com a luz azul. E aí quando eles colocaram esses ratos que já tinham esquecido do dia anterior do choque, colocaram lá e ativaram as luzes azuis, eles se lembraram na mesma hora.